das pessoas que foram citadas, Dr. Tiago, né, a Lidiane, e pedir que Deus ilumine nosso trabalho, e vamos fazer aqui a nossa obrigação, que houve uma denúncia em respeito da aplicação da verba do Fundeb, e no qual nós, vereadores, precisamos cumprir com o nosso dever. Senhora Elisângela Aparecida Cardoso Aguiar, é a senhora mesmo? Sim. Senhora Elisângela, a senhora está compromissada, na forma da lei, falar a verdade e não calar-se sobre os fatos de seu conhecimento? Sim. Senhora Elisângela, a senhora é funcionária pública? Sim. Concursada? Sim. Desde quando a senhora trabalha na prefeitura? Vai fazer agora, esse mês, 10 anos. 10 anos. Bem. Senhora Elisângela, houve uma denúncia aqui pelo presidente do Fundeb, senhor Davi Heraldo dos Santos, no qual o nome da senhora foi citado, e hoje eu pergunto para a senhora, durante 2013, 2014, qual era a sua função na prefeitura? Tesoureira. Tesoureira, muito bem. A senhora que apresentou o balanço ao presidente do Fundeb? Na realidade, quem apresenta é a Denise. Eu só acompanho se eles perguntarem alguma coisa para esclarecer. Certo. Muito bem. Ela leva a documentação. A senhora disponibilizava todos os documentos para que ele analisasse? Sim. Todos os documentos? Todos. Todos pertinentes à contabilidade, né? Muito bem. Eles assinavam os documentos e algumas vezes o presidente do Fundeb tinha alguma dúvida que estava assinando ou não? Sim, eles elaboravam uma ata, quem digitava a ata era a Adriana, e eles assinavam, eles faziam um parecer, dizendo se era favorável ou desfavorável. Eles perguntavam, perguntas que a gente, às vezes, perguntas da contabilidade a gente já respondia no ato, mas às vezes eles faziam perguntas que era referente ao RH, e aí a gente já não tem conhecimento, então a gente pedia que eles fizessem por escrito e encaminhassem a solicitação da dúvida para o setor de recursos humanos, porque a contabilidade já não tinha, não sabia informar o que eles estavam perguntando. A senhora chegou a ter conhecimento de quando que eles começaram a fazer as reclamações, achando que tinha supostas irregularidades na aplicação da verba do Fundeb? Não. A senhora não tem conhecimento? Não tenho conhecimento. Ele disse em seu depoimento que a senhora falou que se eles não assinassem o relatório como estava feito, as atas, o município ficava sujeito a perder verba? Nunca falei, até porque a gente não fazia relatório nenhum para eles. A gente só levava cópia de empenho, cópia de documentos. Eles mesmos elaboravam a ata e eles mesmos faziam parecer. Nós não levávamos nada para ele assinar. Muito bem. A gente orientava que tinha que fazer um parecer favorável ou desfavorável, conforme eles julgassem, para alimentar o sistema UDESP, que isso fica uma pendência no sistema UDESP. Mas a maneira que elaborasse, era favorável ou desfavorável, era eles mesmos. A gente nunca digitou ou levou algum documento para que eles assinassem. A senhora chegou a participar de algumas reuniões que teve entre o presidente do Fundeb com o prefeito, lá no gabinete do prefeito? Não. A senhora nunca participou? Nunca. A senhora não viu falar ou comentar que eles foram lá falar com o prefeito? Não, não sabia. A senhora não sabia? Não. Em respeito da contratação, dona Elisângela, a senhora tem conhecimento em respeito da senhora Jerusa?
Não, João, porque são informações do RH, não vai para a Certo, não contabilidade. vai lá. Então a senhora não tem conhecimento? Não. Ah, tudo bem. Então, a senhora sabe dizer quantas pessoas faz parte do Conselho do Fundeb? Não sei falar. Não sabe também. Muito bem. Então o prefeito nunca comentou com o pessoal da contabilidade em respeito ao Fundeb que se teria algumas reclamações de supostas irregularidades? Não, nunca. Nunca a senhora a presenciou? Nunca. E nunca foi convidado para alguma reunião? Nunca. Nunca também. Muito bem. Os balancetes que eles chegaram a assinar, a senhora teve o acompanhamento? Não, porque na verdade seria o contador, né, dos balancetes. Certo. Em respeito dos empenhos que tinha lá da contabilidade, a senhora chegou para presenciar os empenhos que foi gasto com a verba do Fundeb para a educação? Na realidade, João, a tesoureira, ela pega o empenho já pronto, já com a documentação, o processo todo pronto. Ela identifica o banco, né? Ela vai falar, se o empenho estiver no Fundeb, ela vai identificar o banco referente à conta Fundeb. Se ele estiver numa outra pasta, vai o banco referente quando a outra a senhora pasta. recebe, já passou pela mão do prefeito? Não. Ainda ele não passou somente pela mão do contador. do contador? Sim. Aí a hora que eu recebo é posterior ao prefeito. Primeiro é o contador, identifica a despesa, aí passa para o empenho, a pessoa do empenho faz o empenho, aí o seu Antônio é o primeiro a assinar, depois vem para o tesoureiro. Certo. Quem que é o tesoureiro lá? Eu. Então, depois que ele pega os documentos, volta para a senhora de novo? Sim. E a senhora chegou a ver esse documento? A senhora sabe dizer se tem assinatura do gestor nesse documento? Qual os documentos? Do desempenho. Costuma ter. Costuma ter. Costuma ter. Que é de obrigação ter a assinatura do gestor no desempenho. Sim. Muito bem. A senhora não reparou o desempenho? Chegou a reparar o desempenho, se tinha assinatura ou não? Não observei, seu João. A senhora não observou? Não. Mas nem assim como no cargo que a senhora tem, na responsabilidade que a senhora não chegou a analisar o documento, se ele estava assinado ou não? Não. Seria o contador, né? O contador é responsável. Muito bem. Relator, uma pergunta? Bom dia, dona Elisângela. Dona Elisângela, então os empenhos, né? A senhora já recebia pronto, né? Sim. A senhora disse, né? Prontos. Pelo contador. É, o contador que identifica. A senhora é Tesoureiro. tesoureiro. Primeiro o prefeito assina, né? Sim. Depois a senhora assina. Sim. Para ser liquidado, é isso? Isso. Correto. Temos aqui alguns subempenhos, né, que foram, aqui me parece eles foram pagos, né? Uhum. E para se ter um empenho pago é preciso que tenha assinatura do senhor prefeito e da senhora tesoureira, é Sim. isso? Tem uns empenhos aqui que foram pagos, mas ele não tem assinatura do senhor prefeito e nem da senhora. A senhora pode explicar por que aconteceu isso? O que houve? São cópias? Foram documentos que a gente pediu e foi encaminhado aqui. Eu não sei falar, Nardinho. Eu não sei quais são os empenhos. Então a senhora não tem conhecimento desses documentos? Não. Você pode, qual é o nome que está esse documento? Então, esse empenho aqui, ele foi autorizado o pagamento, né, sem assinatura do senhor prefeito, nem da senhora. E ele foi emitido em 30/1/2014. Certo? E a senhora era tesoureira, correto? Uhum.
Pois tem um outro documento que ele foi feito um pagamento, né? Com a sua assinatura, correto? Posso perguntar qual é o credor? Não, eu Em nome de quem? Já vou responder. Tá. Eu vou dizer o seguinte, ele foi um pagamento feito transferência online. Sim, certo? Todos os pagamentos do Fundeb, eles são online, não são feitos por cheque. Correto. Só que esse documento aqui, ele foi feito uma transferência online, né? Certo? E quando se faz a transferência online, precisa ter o comprovante, né? Do processo lá do banco, né? Sim. Correto? Mas esse documento aqui também, ele não tem assinatura do senhor prefeito. Só a senhora autorizou. A senhora tem autorização, né? Pelo banco para fazer essas transações sem assinatura do senhor prefeito? Não. Os pagamentos online, você tem o sistema do banco, você entra no sistema, você não consegue fazer nenhum pagamento se não tiver a senha dos dois usuários, tesoureiro e prefeito, senão ele não finaliza. Então, é que aqui a senhora usou a senha para fazer a transferência, correto? A minha, sim. Certo. Então a senhora precisa, só usando a sua, não precisa usar a do senhor prefeito? Não consegue fazer. Ou a senhora tem então a senha do senhor prefeito junto com a sua? Não tenho conhecimento da senha do prefeito. E mesmo só a minha senha não finaliza, e nem só a assinatura só a senha do prefeito também não finaliza. É necessária a senha dos dois. Certo. Aquele está correto, foi, bom, em partes, né? Porque foi feito o pagamento, a transferência, e tem aqui se a cópia do banco confirmando a transferência para o credor lá, né? Correto? Aí a gente tem um outro documento que ele foi feita a transferência, né? Assinada e não tem comprovante, né? Por que esses não têm comprovante? Alguns documentos que vieram não existe comprovante do banco que foi feita a transferência. Aí né? eu já não sei falar, porque não fui eu quem tirou as cópias. Às vezes a pessoa que tirou a cópia tenha pulado alguma folha, mas eu não sei certificar para o senhor. Todas as transferências, todos os pagamentos feitos, tem o comprovante de transferência em anexo nos empenhos originais. Então, e também, a partir aqui de 2011, 2013, né? 2013, a senhora passou a ser controle interno, né? Sim. E tesoureira? A minha portaria é autorizando para assinar juntamente com o prefeito. Então, mas aí a senhora é tesoureira e ainda é do controle interno? Sim. Tem um auxiliar de controle interno ou é só a senhora? Que assina? Auxiliar? Tem auxiliar de controle interno lá? Só a senhora é? Eu desconheço que exista. Então a senhora analisa os documentos e a senhora mesmo assina depois? Eu assino juntamente com o prefeito. Os relatórios que que eu forneço para o tribunal, também consta a minha assinatura. A senhora ocupa 2 cargos lá então? Não é 2 cargos, porque a minha portaria diz que eu tenho autorização para assinar juntamente com o prefeito cheque e transferências bancárias. Não tenho acúmulo de funções. Não possuo acúmulo de funções. Mas aqui consta que a senhora é tesoureira e ainda ocupa a função de controle interno, que caracteriza duas funções, né? Que a senhora analisa o documento, depois vai lá e diz, não está certo. Não é o entendimento do Tribunal de Contas, que ele já veio, já pediu documentação. Tudo bem. É o do senhor. Só para eu confirmar, né? Pois aqui nós temos um contrato, né, que é da transporte escolar. Ele é de 2012, né? Não se refere a essa gestão. Mas é que esse contrato, ele foi assinado aqui, né, pela senhora como, na época, diretora contábil. Correto. E ele foi editado, esse contrato, em 2013, com a sua assinatura, diretora contábil também, né? Porque ele está da mesma forma, não é isso? Eu não tenho, em 2013, eu não tenho acesso a esse contrato. Eu não sei falar. Mas eu não era diretora contábil em 2013. Era o senhor Nelson, né?
Então, mas porque o contrato é de 2012, certo? Sim. A senhora assinou como diretora contábil. Sim. E em 2013 foi-se aditado esse contrato, a senhora sabe? E ele permaneceu com a sua assinatura, né? Ainda, né? Não Então, sei, Nardim. Não, só estou questionando, a senhora não sabe disso. Então a senhora não sabe disso? Não. Tá bom. Dona Elisângela, obrigado, é só isso que eu tinha que perguntar para a senhora. Membro, alguma pergunta? Bom dia, dona Elisângela. Bom dia. Você sabe me dizer quem era o contador na época? 2013? 2013. Nelson. O Nelson? Sim. Que é até hoje? Não, agora é a Dilza. Dilza? Isso. Ah, tá. Muito bem, só isso, senhor presidente. Doutor Alcir, uma pergunta? Bom dia, dona Elisângela. Bom dia. Elisângela, eu gostaria que você já falou alguma coisa a respeito disso, mas eu vou insistir no seguinte fundamento. Quando era encaminhado os balancetes da prestação de conta do Fundeb para a comissão, ia acompanhado de toda a documentação para eles verificarem tudo isso antes deles emitir o parecer? O que diz que a gente tem que levar na prestação, nas reuniões? Cópia de todos os empenhos, e a gente levava cópia de todos os empenhos. Na verdade, eu acompanhava a Denise, que levava a documentação, cópia das conciliações bancárias e cópia dos empenhos, todos. Não havia nenhuma interferência do executivo, do prefeito, da assessoria, do secretário, influindo em cima da comissão para emitir parecer favorável ou desfavorável? Nunca houve. O senhor prefeito nunca solicitou alguma coisa assim, e nem nós, quando fazíamos as reuniões, intimávamos que fizesse assim ou assado. A gente falava que precisava de um parecer. Quando eles pediam alguma explicação, quando a comissão pediu alguma explicação, ou para a contabilidade ou para a tesouraria, vocês sempre prontamente atenderam esses pedidos de explicações da comissão? Todas as informações pertinentes ao setor de contabilidade, sim. Como eu falei, se eles tinham dúvida ou do RH, a gente orientava que eles pedissem por escrito ao setor de RH, porque eram informações que a gente não tinha conhecimento. Perfeito. Além da comissão que fiscaliza a aplicação dos recursos do Fundef, também vocês encaminham esses balancetes todos para o Tribunal de Contas. Isso é feito de 3 em 3 meses para o Tribunal de Contas? Quem encaminha a documentação para o tribunal através do sistema UDESP é a Denise. Mas aí a gente só consegue encaminhar perante ao parecer. No terceiro trimestre foi com atraso, porque o presidente não tinha feito parecer, e o quarto trimestre também não foi, porque ainda não existe um parecer. Nós não podemos encaminhar sem o parecer elaborado por eles. Além disso, a fiscalização da aplicação dos recursos do Fundef também sofre fiscalização do Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação também fiscaliza a aplicação desses recursos? Sim. Online? É online? Não. Nossa informação vai todos para o sistema UDESP. E aí, quando vem o Tribunal de Contas, eles verificam a documentação. Alguma vez, no atual mandato do prefeito, vocês receberam algum ofício do Ministério da Educação denunciando alguma aplicação indevida de recursos do Fundef? Eu, como tesoureira, nunca recebi. Perfeito. Mais nada, senhor presidente. Doutor Tiago. Sem perguntas. Então, depoimento encerrado. Dona Elisângela, muito obrigado. Só guardar para a senhora assinar o documento.